Queria pedir para você abrir a sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no primeiro capítulo. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, primeiro capítulo. Eu quero ler apenas o verso 6 e o verso 7 desta carta. Como você age diante das pressões? Como você reage quando você é pressionado ou pressionada? Porque todos nós enfrentamos circunstâncias nas quais nós somos postos diante dos nossos limites. E somos expostos aos nossos limites em circunstâncias e situações diferentes. No âmbito profissional, nos relacionamentos familiares, na convivência comunitária, na vida eclesiástica. Nós somos sempre pressionados. Somos pressionados pela esposa, pressionados pelo marido, somos pressionados pelos filhos, pelos pais, somos pressionados pelo gerente, somos pressionados pelos funcionários, somos pressionados pelo pastor, somos pressionados pelos membros. Somos pressionados. Como que você lida com a pressão? Com a pressão cultural, com a pressão econômica, com a pressão. É sobre isso que eu queria refletir com vocês aqui nessa manhã, nesses dois versículos da carta do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo. No versículo 6 e 7, ele diz assim: Por essa razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Amém. Até aí. Por que a pergunta, como você lida com a pressão? A pergunta surge do contexto no qual Timóteo está inserido quando ele recebe esta carta do apóstolo Paulo. Timóteo, ele se encontra no meio de uma comunidade que está sofrendo muita perseguição, que está sofrendo muita pressão. Havia um grupo de pessoas bem informada que falava que o apóstolo Paulo era um mentiroso, que o que ele pregava não era verdadeiro e que por isso ele estava preso pelos crimes cometidos durante a sua vida. E eles falavam isto porque sabiam que Timóteo havia sido discípulo do apóstolo Paulo. Sabiam que Timóteo havia aprendido o que realizava a partir do ministério do apóstolo Paulo. Paulo não era só um mentor de Timóteo, mas era um amigo. Um amigo tão próximo ao ponto de conhecer e se relacionar com a sua mãe e a sua avó. Era alguém que tinha vínculos familiares. Mas nesse momento em que a carta chega às mãos de Timóteo, Paulo está preso. Não só está preso, como sofre acusações daqueles que estão do lado de fora. E diante dessa realidade, nós temos um jovem, porque Timóteo era jovem, um jovem que tinha uma limitação na sua saúde, porque ele adoecia com facilidade, que estava sendo profundamente massacrado por aqueles que eram contrários ao apóstolo Paulo. E aí, então, Paulo da cadeia escreve essa carta dizendo: olha, Timóteo, não deixe que essa pressão que você está sofrendo acabe com você. Não deixe que esta pressão mude quem você é. Não deixe que essa pressão te silencie. Não deixe que esta pressão te cale. Não deixe que essa pressão faça com que você se molde de acordo com aquilo que este grupo está querendo que você venha fazer. Portanto, Timóteo, assim como você, assim como eu, enfrentou momentos de pressão. Porque não tem como viver sem pressão. Nós somos pressionados e pressionados o tempo todo. Mas como a pressão
faz com que nós venhamos viver os nossos dias. Você explode? Panela de pressão? Você vai aguentando, até que uma hora você acaba explodindo? Você se anula e deixa que tudo siga o fluxo? Continue caminhando para qualquer lado, independente de qualquer coisa? Como que você age diante da pressão? O texto apresenta uma palavra de ânimo de Paulo para Timóteo, dizendo: olha, não deixe que isso aconteça com você. Reaviva o dom de Deus que há em ti. Quando Paulo diz para Timóteo reavivar o dom de Deus que há nele, ele está dizendo assim: não se apague. Não deixe que a pressão te consuma ao ponto de você deixar de ser quem você é. Não deixe. Reavivar o dom é reacender a chama que por algum motivo está se apagando. Reacender o dom é trazer de volta aquilo que nós estamos escondendo. É voltar a trazer diante daqueles que estão perante nós algo que por causa da desmotivação ou por causa da pressão, do medo, do receio, nós venhamos a colocar de lado. Por isso, Paulo pede para que Timóteo não deixe isso acontecer com ele. Porque uma das piores coisas que pode acontecer com uma pessoa é ela deixar de ser quem ela é por causa das pressões que ela sofre. É ela deixar de fazer o que foi chamada por Deus para fazer por causa da perseguição a qual ela é submetida. É ela deixar de expressar o que Deus tem falado ao seu coração por causa do medo que a inibe. Por isso Paulo ele diz: olha, reacenda o dom de Deus que há em você pela imposição das minhas mãos. No versículo 7, Paulo inclusive se aprofunda um pouco mais nisso, porque ele vai dizer que Deus não nos tem dado espírito de covardia. E o oposto da covardia é a coragem. O oposto da covardia não é arrogância. O oposto da covardia não é insensibilidade com o próximo. O oposto da covardia não pode ser confundido com uma vida sem noção. Mas o oposto da covardia é sim coragem. Uma coragem lúcida. Uma coragem em que vivemos e agimos de forma que impactemos a vida das pessoas à nossa volta. Por isso Paulo vai dizer que Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Poder, amor e moderação. Eu vejo nessas palavras do apóstolo Paulo para Timóteo uma orientação para que ele pudesse avaliar, analisar de maneira crítica as suas ações e o seu comportamento a partir desse crivo. Poder, amor e moderação. Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas tem nos dado espírito de poder, de amor e de moderação. Poder é a capacidade que Deus nos dá. Nós temos capacidades. Nós somos por Deus empoderados. Um termo muito usado hoje na sociedade pós-moderna. O empoderamento, a capacidade, a força, o poder se refere àquilo que nós temos condições de externalizar, de fazer. E temos capacidades diferentes. Cada um de nós presentes aqui nessa manhã temos capacidades das mais diversas possíveis. Alguns têm a capacidade musical. Você que não toca e nem canta. Eu sei que a gente canta junto, mas a gente canta, a gente abre a boca e solta som, né? Mas se alguém gravar a gente cantando, a gente fala misericórdia. Mas quando você vê alguém tocando, a habilidade que tem, não te encanta? Eu vejo o pessoal tocando teclado, hoje foi a Lu que tocou, de vez em quando é a Duda.
Eu não consigo entender como é que a mão direita consegue fazer alguma coisa diferente da mão esquerda. Como é que o cérebro consegue? Porque assim, se minha mão direita for fazer uma coisa, a esquerda vai junto, é automático. Mas há uma habilidade, há um poder. Há um poder. Não é para qualquer um. Porque se fosse qualquer um, eu tocaria. Mas eu não toco. Só canto. Quando nós olhamos para uma outra pessoa, ela tem uma habilidade em dialogar, em argumentar, em tornar as suas ideias não só claras, mas algo que tem sentido. São pessoas que têm habilidades na comunicação verbal, que trazem coisas que são difíceis de compreensão, inclusive subjetivas, que se tornam como uma imagem diante de nós. Mas não somos todos que conseguimos nos comunicar com tamanha clareza. Vemos que há pessoas com capacidade. Há habilidades diferentes, há dons diferentes, há poderes diferentes, há capacidades diferentes. Sejam elas musicais, matemáticas, de convivência social, relacionais. O que Paulo está dizendo para Timóteo que serve para nós é que Deus nos deu algo específico. E muitas vezes nós não usamos o que Deus nos concedeu por causa das pressões. Por causa do receio de lidar com aquilo que é externo. Nós vamos nos silenciando, nós vamos nos fechando. Deixamos de usar a habilidade, a capacidade que Deus nos deu. E Paulo está dizendo para Timóteo, não faça isso. Eu aproveito essa manhã para dizer para você, não faça isso. Eu sei que muitas coisas nos ferem, nos machucam. E às vezes vamos nos fechando. Às vezes as dificuldades dentro de casa, os problemas nos relacionamentos, sejam eles conjugais, sejam eles na educação dos nossos filhos, vão muitas vezes nos fechando e vão nos tornando pessoas menos propensas a colocar para fora aquilo que Deus, pela sua graça, colocou em nós. Mas que o Espírito de Deus te toque profundamente nessa manhã e que você saiba que Deus é quem trouxe a você habilidades que só Ele poderia te dar. Em seguida, ele vai dizer que Deus deu amor. A habilidade, o poder, ele precisa ser usado com amor. Aqui vem uma palavra do apóstolo Paulo que faz toda a diferença para a nossa compreensão da vida a partir do Evangelho de Jesus Cristo. Porque você pode encontrar uma pessoa com muita habilidade, com muito poder, que usa o que sabe, que usa a capacidade que tem para benefício próprio, para enriquecimento próprio, para si mesmo. Mas quando somos transpassados pela mensagem do Evangelho, nós nos damos a conhecer a realidade de que o que Deus nos deu é por amor ao próximo. Portanto, o que Deus dá a cada um de nós é para abençoar a vida dos outros. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Se a habilidade é de tocar, cantar, é para que o nome de Deus seja louvado, glorificado, para que a cultura e o lazer tenham enriquecimento. É para o outro. Se há capacidade na argumentação, no diálogo, é para que a mente do outro se abra e que um universo de conhecimento novo seja possível. Todas as habilidades que temos precisam ser usadas para que na nossa relação o amor para com o próximo se manifeste. Porque senão nós usaremos o dom e a habilidade que temos para oprimir o outro, ao invés de abençoar o outro. E é isso que nós encontramos em muitos lugares. O uso da força para submeter quem não tem força. O uso do poder para diminuir aquele que é mais fraco. Mas nós, de acordo com o Evangelho do Senhor, precisamos entender que o que Deus nos deu é por amor ao próximo. Amor. Amor a quem está fragilizado. Amor a quem está passando por momentos de dificuldades. Me lembrei agora,
quando eu falei a respeito da música, veio na minha memória aqui algo interessante. Lembra os textos que mostram no Antigo Testamento que quando Saul ficava muito perturbado, o que ele fazia? Ele pedia para chamar Davi para trocar a harpa para ele. Era o que acalmava o seu coração. Não estou dizendo para você chamar a Lu para tocar para você quando você estiver perturbado, não. Só o Hermes que vai conseguir. Hã? Olha lá, vai tocar todo dia. Amor. E por fim, moderação. Moderação é equilíbrio. Moderação é o bom senso. É sabermos o limite daquilo que nós somos chamados a fazer. É entender e saber fazer a leitura dos locais em que Deus nos colocou e até onde nós podemos ir. O equilíbrio. Porque quem tem a habilidade de se comunicar, aquele que tem facilidade em compartilhar suas ideias, em falar a respeito de alguns assuntos, até estes, em algum momento, precisa silenciar. A hora de falar e a hora de se calar. E o que nos ajuda a ter o discernimento de qual é o momento para o quê, é o equilíbrio. É o equilíbrio. Qual o momento de entoar uma música de alegria e uma música de lamento? Você tem equilíbrio. Tem momentos que o cântico não condiz com a circunstância. Tem momentos que a música precisa ser pensada para o local e a circunstância que nós estamos vivendo. Há um equilíbrio. Não são sempre as mesmas músicas que nós podemos entoar num culto de celebração dos 150 anos da igreja e num culto de ofício fúnebre. São cânticos diferentes. Mas o que nos ajuda a entender isso? O equilíbrio. O que nos ajuda a entender uma circunstância na qual a gente, mesmo sabendo o que deve ser dito, a gente vai ficar quieto. Não é hora, não é o momento. O equilíbrio. O problema é que nós estamos vivendo num tempo de desequilíbrio. Tudo leva a extremos. É extremo religioso, é extremo político, é extremo em todas as áreas. Tudo extremo. Falta equilíbrio. E aí os extremos nos faz agir com extremidade dentro de casa, nos faz agir de maneira extremada na igreja, nos faz agir de maneira extremada nos nossos relacionamentos profissionais. Nós vamos perdendo equilíbrio. Nós vamos perdendo o bom senso do que pode falar, do que não pode falar. Vamos perdendo equilíbrio. E o apóstolo Paulo fala para Timóteo, olha Timóteo, Deus te deu poder, Deus te dá amor, e busque em Deus também moderação que você vai encontrar. Porque precisamos ser moderados. Precisamos entender o momento e a circunstância na qual Deus tem nos posto. Reacender o dom de Deus em nós nos leva a esse caminho, a abandonarmos a covardia, a enxergarmos o dom que Deus tem nos dado, a usar essa capacidade com amor e pedir para que Deus nos dê o discernimento de entender as circunstâncias para que tenhamos moderação. Que Deus nos ajude nesses momentos e que nós consigamos aprender com o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque não é fácil. De fato não é fácil. Mas o sacrifício de Jesus na cruz nos leva a procurar essa vida de harmonia e equilíbrio. Nos leva a procurar essa vida de amor, essa vida de entrega, de abnegação. O sacrifício de Jesus na cruz nos leva a entender que Deus, pela sua graça, nos deu capacidades e dons para que nós pudéssemos usar para a glória do seu nome. Que hoje você possa vencer a covardia se ela tem tomado conta do seu coração. Que Deus possa te usar como instrumento de graça onde você for. Que você seja um canal de bênção nas mãos de Deus dentro da sua casa, lá no seu trabalho, aqui nessa comunidade, na vizinhança que você mora, que você seja um instrumento nas mãos de Deus. Que a habilidade que Deus te deu, que o poder que Deus te deu, que impacte vidas, que transforme corações, que mude realidades. Mas que você faça isso com amor. Com amor. Que você ame as pessoas. Que você ame as pessoas que vivem como você. Que você ame as pessoas que pensam como você. E que você ame as pessoas que vivem de maneira totalmente diferente de você.
e que você ame as pessoas que pensem totalmente diferente de você. Que você tenha moderação, que você tenha equilíbrio, que você fale na mesma medida em que você ouve. Que você consiga entender, enxergar o ambiente em que você está e até onde você pode ir. Que você consiga ajudar as pessoas até o limite que ela mesma impõe para que você vá. A partir dali, descansa na graça de Deus e saiba que Deus vai além da onde é moderadamente correto irmos. A partir dali, não é coragem, é falta de bom senso. Que Deus nos ajude para que nós possamos prosseguir para a honra, glória e louvor do nome dele em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Eu queria orar com você. Senhor, eis-nos aqui, ó Pai. Eis-nos aqui como uma família, Pai, uma família. Um povo. Um povo lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nós somos o seu rebanho. Te agradecemos pelo dom do Senhor derramado sobre nós, pelas habilidades diferentes. Obrigado por essa comunidade, ó Pai, onde tantas pessoas, com tantos dons diversificados, podem servir ao Senhor e servir um ao outro. Pedimos que o Senhor nos ajude a amarmos uns aos outros como o Senhor nos amou, meu Pai. É tão fácil nos perdermos nisso, Deus, é tão fácil. Mas nós pedimos em nome de Jesus que o amor se manifeste através de nós e dá-nos o equilíbrio que precisamos, ó Pai, o bom senso tão necessário. E agora, Deus, quando formos partilhar da mesa, comermos do pão, bebermos do cálice, que nós façamos isso com alegria, como uma família lavada pelo Senhor, ó Deus. Eis aqui sobre a mesa o pão, o cálice, que simbolizam o teu corpo e o teu sangue. Abençoe, ó Pai amado, cada um deles e que quando partilharmos, que possamos fazer isso de fato em memória do Senhor, visto que o pão e o vinho simbolizam a Tua presença entre nós. Sê conosco aqui, ó Deus. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.